Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. A diferença entre católico e protestante é enorme. Nós seguimos uma unidade. O protestantismo segue o fundador daquela denominação. Eles fazem o que eles querem. Nós somos guiados pelo magistério. Como ele diz, a grama é verde, o magistério declara que a grama é verde. Não, não é bem assim, meu irmão. Em matéria dogmática, não é essa invenção sua. Esse espantalho protestante. Um vídeo de um padre que ele explica bem a diferença entre catolicismo e protestantismo, e eu já vou mostrar para vocês esse vídeo aqui. Qual é a grande diferença do protestantismo para o catolicismo? No catolicismo, você não é livre. Se a igreja diz a você que a grama é rosa, ela não tem que provar nada. Cale a sua boca e se submeta, pois o Papa é infalível e a igreja é a regra de verdade. É ela quem determina o que é verdade. No protestantismo, não temos papas, não temos outro intermediário até Deus que não Jesus. De modo que nossas consciências estão ligadas a Deus através da Escritura. Não estou falando sobre livre interpretação. Vocês mentem quando vocês dizem que nós praticamos isso. Eu vou mostrar neste vídeo que os católicos é que praticam livre interpretação. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva. Bora para mais um. É simples. Somente a Cristo e o magistério que ele deixou, que ele fundou e gerou lá na cruz. E os apóstolos que ele deixaram como as colunas para edificar essa igreja. As apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu. Atos dos Apóstolos 2, seu mentiroso, desce o Espírito Santo. O primeiro a pregar ali quem é? A quem teve a profecia, Mateus 16, 18, 19. E tem de fazer a ponte, ligar e desligar, Mateus 16, 19. É simples. Nós somos guiados, não é por esses pastores que cada um fundou uma denominação, ele mesmo interpreta, ele mesmo é o papa da sua denominação, o pastor universal. Olha a diferença. Somente a Cristo e desprezar a sua esposa, a reforma protestante? Não, Cristo deixou o quê? 2 Coríntios 3:6, ministro apto da nova aliança. Quem são esses ministros aptos da nova aliança? Aos apóstolos. Tanto que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, não edificado sobre fundamento de Lutero, de divisões, de placas denominacionais. Olha só que interessante. Olha o documento da igreja, cara. Quando eu passei a estudar os documentos da igreja, eu aprendi muito a minha fé. Porque a igreja católica é muito diferente dessas igrejas vindas de homens. Olha só. Catecismo, parágrafo 95. Ó. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçadas e unidos que um não tem consistência sem o outro, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Catecismo, parágrafo 85. Ofício de interpretar, porque, segundo Pedro 20, não podemos ter uso pessoal da Escritura, é o magistério que foi autorizado. Que magistério? Não é o magistério protestante, não. Não foi confiado a esses doutores protestantes. Não, ao magistério, que é o fundamento dos apóstolos, que está ali sobre a igreja, sobre a esposa do Senhor. Certo, pastor? Então, Cristo deixou o magistério a quem confiou a totalidade da verdade. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita do Espírito, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. E isto foi confiado ao bispo em comunhão com os sucessores de Pedro, o bispo de Roma. Porque ele tem a chave de fazer a ponte com a cabeça. Vocês não têm essa chave. Vocês é um corpo místico. Não, vocês não é um corpo místico. Vocês é um corpo fundamento de homens amputado da cabeça.
Voltando aqui, quando Cristo sobe na nuvem, ele deixa os apóstolos. E os apóstolos deixou as suas testemunhas, os seus sucessores. Para você não cair nesse engano. Protestante. Católicos é que praticam livre interpretação. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vamos aqui, primeiro vamos mostrar aqui o vídeo do Papa, do Padre. E aqui ele está dando uma boa diferença. Porque às vezes você vai falar das imagens, talvez as imagens são uma grande diferença. Não, isso é um ponto secundário. É importante, claro, mas tem algo por trás disso ainda, mais fundamental. Vamos lá, vamos ver o que o Papa, o Padre, falou aqui. Esse é um vídeo E é debochado ainda, cara. Mas sempre atual. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia... Quando alguém diz, olha, deixa eu checar, como os bereanos fizeram, lembra? A Bíblia elogia os bereanos, porque Paulo, era o apóstolo Paulo, estava pregando. E os bereanos foram conferir para ver se aquilo que Paulo falava estava na Bíblia. E eles foram elogiados. A Bíblia elogia os bereanos. Mas o padre está falando, não precisa. Porque é a igreja que está acima. Essa é a fala dele. E a igreja que é a regra de verdade, não é a Bíblia. Olá, tudo bem? Entrou Queres um presente? Eu sou uma... Esses mornos. É um cocô também, cara. Bota essas meninas bonitinhas para fazer a propaganda. Essa é a fala dele. E a igreja que é a regra de verdade, não é a Bíblia. Nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias. A gente também, a gente crê na escritura, sim, a igreja também diz para crer na escritura, exatamente, porque Você crê na escritura, sim, mas sem a interpretação do magistério. Não tá, a verdade será conhecida pela escritura, não tem isso nenhum texto bíblico, mas tá, a verdade será conhecida pela a igreja. Efésios 3:10. Pela igreja. é a regra de fé. Ela é a regra de verdade, a fonte máxima de autoridade. Então, essa é a grande diferença. Essa que é a grande diferença entre protestantes e católicos. Quem é a regra de verdade? Quem é que determina o que é verdade? No início da igreja, na igreja primitiva, surgiram homens pregando heresias, falando um monte de besteira. E eles então diziam o seguinte, olha, nós recebemos essa revelação dos apóstolos. E aí havia cada bispo falando uma coisa. Então, aqueles que eram discípulos diretos dos apóstolos respondiam, peraí, como que você está dizendo que você recebeu um ensino, você está falando desse ensino aí dos apóstolos, que você recebeu esse ensino dos apóstolos, mas eu andei com eles, eu nunca ouvi nada parecido com isso que você está dizendo aí. E aí então, para dar... Aonde ele achou isso na Bíblia? Bíblia? Que a igreja utilizou para lutar contra a heresia, a sucessão apostólica. Desse modo, os bispos que eram os sucessores legítimos dos apóstolos acabaram com o tempo se tornando a regra de verdade. Como explica Bavinck em sua dogmática, a tradição foi tomando o lugar... Cara, esse pastor... Os bispos, quem são os bispos? São os sucessores dos apóstolos, como diz aqui, ó. Olha só. Você pega em Filipenses 1, ó, Paulo e Timóteo. Paulo, ele é apóstolo. Timóteo é filho na fé de Paulo. Bispo. Servo de Jesus Cristo. A todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. Por quê? Os bispos e os diáconos são a regra de fé. São discípulos dos apóstolos. São ungidos e enviados pelos apóstolos. Que são os sucessores dos apóstolos. Claro que Paulo combatia esses falsos apóstolos. Que se auto-enviava e dizia apóstolo como a gente.
Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração de outro espírito. Tito 9, combater aquele que contradiz a sã doutrina. Tem uma sã doutrina nesse magistério. Tem um pastoreio. Os apóstolos que são a autoridade máxima. Tanto que São Paulo, segundo Timóteo 1,6, ungiu São Timóteo para a imposição das mãos. Que vocês não têm essa unção. 1 Timóteo 3,15, quando você está aqui no 1 Timóteo 3, 1, 2, 3, você vê a hierarquia ali, o episcopado, o bispo, o diácono. Olha só. Não se espante você ver esses caras aí. A Bíblia não está acima do magistério. E nem o magistério acima da Bíblia, como li o catecismo ali, está conjuntamente unido, porque o mesmo Espírito que inspiraram as pessoas, a Pedro, Tiago, Paulo e os autores que escreveram a Escritura, etc., são os apóstolos, é o mesmo Espírito que inspiraram, como por exemplo, o livro Patrícia Cesaré, Pedro pregando ali, São Marcos ia escrevendo a pregação oral de São Pedro. Pedro sendo usado pelo Espírito Santo e o evangelista São Marcos escrevendo, sendo usado pelo Espírito Santo. Mesma coisa, Paulo pregando ali, e evangelista São Lucas e escrevendo a pregação oral de Paulo. Você vê a unidade do magistério. Não tem diferença. O protestantismo, a universal, não prega que a igreja do Rodrigo Mocelin prega. A triangular, aos mórmons, cada denominação tem uma doutrina. A igreja católica é uma só fé. É um só batismo. É uma só liturgia. Olha só que interessante. Os caras tentam, mas não tem como. A Bíblia não dá brecha nenhuma. A Bíblia é o manual de fé para entender a igreja católica. Porque todos os dogmas, toda a profecia da igreja está na Escritura. Olha só. 2 Coríntios 11, 12. Ó. Mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz todo o pretexto, aquele que procura com pretexto para se enverdecer e se afirmar iguais a nós. Ó. Olha só, esses tais são falsos apóstolos, apenas honestos, que disfarçam apóstolos de Cristo. Porque não é de espanto, pois seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seus ministros se disfarcem ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo a sua obra. Olha só, a Bíblia fala de divisão, a Bíblia condena a divisão, a Bíblia condena. Olha só, Gálatas 1,7, de fato não há dois evangelhos. Um só evangelho, que vem do magistério. A Universal prega um evangelho diferente. A igreja do Mocelin prega outro Jesus diferente. A Mundial prega outro Jesus diferente. Paulo está falando aqui, ó. Não é só sola escritura, a reforma protestante, o lema. Então, você tem que seguir porque você fundou outra igreja. Porque você está pregando outro Jesus diferente ao contrário que o magistério pregou. Viu como os caras não seguem a Bíblia? De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Esse trabalho que o Rodrigo Mocelin faz, esses pastores apologetas que se auto-ugem apóstolo, etc. A missão deles é uma coisa só. Semear a confusão contra o verdadeiro evangelho de Cristo. Que Cristo não tem como fugir disso. Na Escritura mostra que Cristo deixou um magistério. O que desce ali, Atos Apóstolos 2, é o que, meu jumento? Seu jumento? A igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a sua esposa, que é o seu corpo místico, Colossenses 1,18, Colossenses 2,19, Coríntios 12, se torna pública. E Paulo fala, mesmo sentimento, mesma unidade, 1 Coríntios 1,10, ou Filipenses 2,2. Você não entende isso? Claro! Sua missão é ser usado pelo Satanás, causando divisões. Que vocês são inspirados por outro espírito. Tanto que as suas igrejas não é igreja apostólica. Tanto que você não acredita na tradição.
E uma coisa mais interessante, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 28, 20. Então não tem como, meu querido. As Apóstolos 2:42 tem uma doutrina. E Paulo fala em Gálatas também, ó. As Apóstolos 2:42 perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Essa é a missão dos bispos e dos diáconos, em comunhão com o bispo de Roma, o pastor universal. Para ter o quê? Uma unidade. O que vocês não têm. Isso que é a diferença do catolicismo para o protestante. O protestante não tem nem a unidade que a igrejinha fundo de quintal ali que fundou ontem. Cada pastor tem um pensamento. O Rodrigo Mocelin tem um pensamento. Já o pastor Rodrigo Silva já tem outro pensamento. O pastor apóstolo de Noduque já tem outro pensamento. O bispo de Macedo já tem outro pensamento. Não é o mesmo pensamento. Não é a mesma unidade. Mas os apóstolos já tinham o mesmo pensamento. E pregava a mesma doutrina. As Apóstolos 2:42. E Paulo fala, repito, lá, Gálatas 1:9. Repito aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja excomungado. Você vê esses pastorzinhos com a Bíblia debaixo do braço, todo gravatado. Tá pregando o quê? Outra doutrina. Então, é inválido. Por quê? A pregação deles não tem o poder de subir para a glória. Porque eles não estão em unidade com o bispo de Roma. Eles não estão em comunhão com o pastoreio que faz a ponte com a cabeça. Eles não estão na igreja mística, corpo de Cristo. Quem sustenta todo o corpo, como vai dizer Gálatas ou Colossenses 2:19, é Cristo. Eu estou mexendo minhas mãos. Quem está comandando tudo isso aqui? Minha cabeça. Então, quem comanda a igreja, quem coordena a igreja é a cabeça, é Cristo. Ó. Protestante, cada um tem sua cabeça. Colossenses, ó, para finalizar o vídeo, ó, 2:19, ó, não se mantém unida a cabeça, ó, olha só, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Ó. Cristo é a cabeça dessa igreja. Quem comanda toda a conjuntura, toda a conjunção do corpo místico, da revelação aos seus apóstolos, é a cabeça. Quem é o Espírito Santo? Cristo. Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus que desceu ali aos apóstolos. Olha só que interessante. O veneno protestante desses pastores aí. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.